tarde! Vamos hoje olhar para os bloqueios, como o passado está bloqueando o amor na sua vida. Esperando vocês entrarem, já fica aqui, vai ficando aqui comigo. Algumas pessoas vieram me falar, mas esse horário, enfim, sei que tem gente que trabalha, que não consegue, mas esse é um horário que é possível para mim, porque na parte da tarde, principalmente na parte da noite, é o horário que eu tô atendendo as sessões de constelação, então eu não consigo, é o horário que é mais... acaba sendo mais procurado, então por isso que eu faço esse horário, que também é o meu horário de almoço, para quem conseguir assistir no horário de almoço. E se não conseguir assistir ao vivo, fica salva lá no feed, eu sempre deixo salva para você ter a oportunidade de assistir, porque eu entendo, de verdade, que eu sei que às vezes não é possível estar ao vivo, mas de acordo com a minha agenda, é o que eu consigo aqui trazer para vocês. Então, nós vamos olhar para... Eu trouxe aqui, gente, 5 sinais, então, que o seu passado está bloqueando a sua vida amorosa, Está bloqueando o amor de chegar aí para você. Como eu trouxe até no post de ontem, erros que eu mesma cometia, Eu não olhava, eu achava que... já contei isso aqui várias vezes, eu achava que tinha alguma questão, mas eu não conseguia enxergar o que eu pensava. Tem algo que eu não sei, tem algo que eu tô fazendo de errado, eu não sei. Mas eu não achava que tinha a ver com o passado, tinha a ver com o futuro, sabe? Algo que eu preciso saber e eu não sei, então... eu buscava para frente e não para trás, olhando para o que foi, Olhando para esse passado. Então, eu garanto para vocês, eu tenho a certeza absoluta que se vocês conseguirem enxergar isso, o que aí do seu passado tá te travando, e trazer isso para sua consciência, isso já vai mudar aí totalmente a sua forma de se relacionar. E não consigo, Camila, eu não sei onde é que tá a trava, o que tá acontecendo na minha vida. Vem conversar comigo, vem constelar, vem olhar para isso, porque eu repito isso porque é a verdade mesmo na minha vida, na minha história, de que quando eu conheci a constelação, que eu constelei, eu comecei a conhecer a teoria, isso mudou muito a minha forma de me relacionar, trouxe uma consciência que eu não tinha. Então, tudo que eu trouxer aqui para vocês baseado, claro, na filosofia sistêmica, na teoria da constelação, mas eu vivi isso na prática, então... observa como é que tá aí na sua vida, se você vive isso aí nas suas histórias, porque vai mudar aí tudo dentro de você. Então, vamos lá, já deu 5 minutinhos aí que eu tô esperando. Então, a gente vai começar. Os 5 sinais, então. Boa tarde, Cláudia. Então, vamos olhar para como o passado está bloqueando aí a sua vida amorosa. Outra coisa que eu não falei. Isso serve se, eu tô num relacionamento, eu não estou num relacionamento, eu tô ficando com alguém, tá? Por quê? Porque você vai levar isso pra tudo. Você pode estar casada, solteira, namorando, ficando, não importa. Você pode enxergar isso e levar isso para suas relações. E mesmo que você esteja hoje com alguém, isso já vai te dar um novo olhar para sua forma de se relacionar. Então, vamos lá. O primeiro sinal aqui, a repetição de padrões, que a gente fala tanto, E fala, nossa, mas é isso mesmo? Sim. De forma inconsciente, você pode, estar repetindo aí padrões da história da sua família. Então, observar como é que foi a relação das minhas ancestrais, as minhas ancestrais. Então, você pode fazer esse levantamento se você, conhecer um pouco da história. As mulheres
eram casadas, as mulheres eram divorciadas, as mulheres ficaram viúvas, as mulheres foram abandonadas, as mulheres casaram, mas era um relacionamento em que tinha muita agressividade. Como é que eram esses relacionamentos? Como é que eram esses padrões de relação? Então, porque tudo isso vai falar da forma que vocês se relacionam. Então, o que tem em comum aí com a história, né, das suas ancestrais com a sua? E ancestral aqui a gente considera a mãe também, tá? Todo mundo que veio antes. Então, o que tem de parecido aí? Eu falei isso também no vídeo que eu postei ontem. Eu observo que as mulheres da minha família, minha mãe foi traída. E aí eu atraio relações em que eu também sou traída. Tudo isso é uma repetição de padrão. Por que a gente repete? Então, eu entendi, Camila, realmente tem um padrão e eu tô repetindo. Por quê? A gente repete para pertencer. Quando a gente tá ainda nesse lugar, né, que Bert chamava do amor cego, aquele amor que não é um amor que vê, não é um amor que vai além, é um amor que está preso ali nas dinâmicas familiares. Para pertencer, eu faço igual aquelas mulheres. Oi, Anne, Soledade, tudo bem? Vamos lá, então. Então, para pertencer àquele sistema, eu faço igual. Quando eu entendo que eu posso e eu continuo pertencendo, mesmo que eu faça diferente, inclusive, fazer diferente, quando você faz diferente, você tá abrindo caminho para todo o seu sistema. Então, você é a primeira, por exemplo, que vai ser feliz num relacionamento, você tá abrindo caminho para quem vier depois de você ter isso já, ganhar esse presente, ganhar esse dom. Então, ao invés de ficar olhando lá, né, para trás e achando, né, que você, porque a sua família é de um jeito, você precisa ser desse mesmo jeito, ao invés disso, pensa que eu vou além, sabe? Eu vou ser mais feliz do que essas mulheres foram. Porque eu tô abrindo caminho para quem vier do nosso sistema. Pensa assim, né? Quando a gente... se você for pensar na vida dos seus ancestrais, com muita certeza foi mais difícil que a sua, né? Conforme as gerações vão passando, vai ficando mais fácil, né? Eu falo isso sempre também, de que no tempo lá dos nossos pais, dos nossos avós, não tinha, né? Não tinha acesso, por exemplo, à internet. Então, você não conseguia ter acesso a um conhecimento, você não conseguia ter acesso a um curso, você não conseguia ter acesso a uma terapia. Era tudo mais difícil. Então, para nós já ficou mais fácil. Se você fizer o que eles não fizeram, para quem vier depois vai ficar mais fácil ainda. Então, não é egoísmo você ter uma vida melhor do que os seus ancestrais, ter mais dinheiro, a gente tá falando aqui de amor, mas serve para tudo. Ter mais dinheiro, ser mais próspera, ter um casamento feliz, ter uma relação boa. Você tá fazendo isso por todos. E eu tenho certeza que ninguém que veio antes de você tá pensando, eu fui infeliz aí no amor, espero que essa pessoa também seja. Não, tudo que eles querem é que você seja mais feliz que eles foram, em tudo. Porque eles pagaram o preço. Pagaram o preço de uma vida às vezes mais difícil, mais pesada, para que a sua vida pudesse ser mais leve. Então, honre isso. Honre o que você recebeu. Honre as facilidades que você tem. Isso é sair de um amor cego, de repetição, de padrão, para o amor que vê. Eu amo tanto a minha família que eu vou além deles, porque eu sei que foi difícil. Então eu vou honrar a dificuldade deles, para que para mim, né, para mim seja mais fácil, porque eles pagaram. Então isso é o que muda. Então, esse é o primeiro ponto. Repetição de padrões. Tá fazendo sentido? Curta para eu saber. E aí a gente vai pro segundo sinal. Oi, Jéssica, Su, boa tarde. Segundo sinal, então, vamos lá. A dificuldade de confiar.
Então, aqueles medos que vêm, eu também falei isso no vídeo, agora a gente vai aprofundar um pouquinho lá. Lá eu trouxe 3 sinais, aqui eu vou trazer 5. O medo de confiar. Então, eu tenho medo de ser traída, eu tenho medo de ser abandonada, eu tenho medo de ser rejeitada. De onde isso vem? Isso também pode ser um padrão ancestral. Então, uma mãe que foi traída, um ancestral que foi traído, uma avó, enfim, uma história ancestral de dor, de abandono. Então, eu, de forma, inconsciente, eu trago esse mesmo medo de confiar, medo de viver aquela mesma dor. Boa tarde, Aninha, tudo bem? Eu vou dar um exemplo aqui que não é de relacionamento amoroso, mas só para ficar mais claro para vocês. Eu atendi uma cliente que ela sentia muito medo, ela tinha muitos sonhos e ela simplesmente travava, ela procrastinava, ela não conseguia ir, ela já tinha tudo, era um projeto que ela tinha e já estava tudo muito na ideia, né? Já estava tudo muito bem resolvido, ela já sabia tudo como ela ia fazer, só que ela, na hora que era pra ir, ela não conseguia ir. E aí, quando a gente foi fazer, a constelação dela, a gente entrou ali no campo, tinha um ancestral, um homem que tinha vindo de um outro país para cá, para o Brasil. E quando ele chegou aqui, foi complicado. Então, viveu uma escassez, viveu uma vida muito difícil. Ele saiu de lá para tentar um novo aqui, tentar o novo num novo país. E só que esse novo para ele trouxe muita dor. Então, ela, de forma inconsciente, como é que ela ia pro novo? Como é que ela ia lá arriscar? Ela não ia. Quando era para ir, ela sentia muito medo e aí ela travava. Então, isso era um amor cego, era uma dor ali que ela estava trazendo. E a mesma coisa pode acontecer aí na sua história. Existe uma dor lá, uma mulher, por exemplo, que carrega uma dor profunda de ter sido traída. Eu vou olhar para uma pessoa e mesmo que não condiza com a minha realidade, eu vou ter o mesmo sentimento. Medo de ser traída, medo, enfim, eu trouxe traição, mas como eu falei, pode ser um outro padrão aqui. Então, esse é o primeiro aspecto. O segundo, que pode ocorrer esse medo, é uma dor da criança. Então, se a criança traz uma ferida relacionada a isso, se lá quando ela é pequenininha, de certa forma não tem uma segurança e ela percebe uma inconstância, as pessoas não cumprem muito o que falam para ela, isso também se torna uma ferida da criança. Ou realmente, às vezes o pai foi embora, a mãe foi embora, ela foi criada por uma outra pessoa. Essas situações que essa criança viveu e gerou uma ferida pode fazer com que ela sinta agora esse medo de confiar na pessoa que ela tá, na pessoa que ela tá conhecendo. Então, ou ela nem vai permitir que essa pessoa se aproxime muito. Então, quando a relação às vezes tá ficando mais séria, ela já se afasta, ela se fecha, ela fecha o coração dela e às vezes nem é consciente, Mas às vezes ela começa a arranjar desculpa, acha que aquela pessoa não é tão legal, Começa a trazer situações para que aquela, se sabotar para que aquela relação acabe. Ou pode ser que ela até fique na relação, mas com muito controle, com muito sofrimento, com muito medo. Então, isso pode acontecer também e isso impactar na forma dela se relacionar. Tem uma coisa, que é até meio polêmica, que a gente fala na constelação, que tem na teoria da constelação, que o ciumento, no fundo, ele quer que aquele outro vá embora, porque ele tá, ao invés, pensa, quando duas pessoas aí estão se relacionando, uma tá olhando pra outra, vou pegar o bonequinho aqui, deixa eu pegar, uma tá olhando pra outra, eles estão se olhando. O ciumento, se para que vocês vão ver muito bem, O ciumento, o que ele tá fazendo? Ele tá colocando, ao invés dela, aqui, imagina que aqui é a mulher, tá? E a mulher tem ciúmes. E é pra olhar.
ela tá sempre colocando a pessoa pra olhar pra fora, vou por esse. Então é sempre, aquela mulher, aquela não sei quem, tá olhando pra você, desconfiando de tudo e todos. O que ela tá fazendo? Ela tá tirando o olhar dessa pessoa para ela e tá colocando o olhar para fora. Então na alma dela, o que ela tá dizendo? Eu não dou conta desse relacionamento. Existe uma dor aqui. Eu não quero. Então, se você é muito ciumenta, o que você está fazendo é isso. Você está tirando o olhar da pessoa para você e está colocando esse olhar para fora, para esse terceiro. Seja uma mulher em si, seja uma situação, seja porque o homem vai jogar futebol, enfim, não sei. Mas está sempre colocando o olhar dele para fora. E aí, isso quer dizer na alma que vai embora mesmo. Eu não quero que você fique. E o que é importante aqui? Olhar para, né, mais uma vez, tentar como é que foram esses relacionamentos, como é que é na minha ancestralidade, a relação. Eu acredito, né, que muitas de nós trazemos essa dor, porque antigamente, né, hoje ainda mais ou menos a questão da traição, né, quando um homem trai nem sempre é tão mal visto, mas antigamente era ainda mais comum, né, os homens traírem. Então, muitas de nós traz essa ferida, né, traz essa dor ancestral de traições, ou o homem que realmente ia embora, às vezes nem porque queria, mas às vezes foi pra guerra, morreu na guerra, então, e um sentimento de abandono, e a sua história em si, como é que foi a relação com os seus pais, eles ficaram, estavam presentes, não, estavam ausentes, como é que era a questão das promessas, te prometiam as coisas e acabavam não cumprindo, ou não, como é que foi aí na sua vida, tudo isso vai te dizer da forma que você se relaciona hoje, ok? Então, primeiro, repetição dos padrões. Segundo, a dificuldade de confiar. Terceiro, as comparações, né? Se você tá sempre comparando. Eu já, não sei se vocês já viveram isso, mas sabe aquelas pessoas que estão sempre comparando, seja comparando com, mas meu ex era assim, mas não sei o que, ela fazia desse jeito, ou comparando com uma outra pessoa, um outro relacionamento. Lembre que cada pessoa é uma pessoa, cada um vai ter um jeito de se relacionar, e ao invés de você olhar para isso e enxergar como algo ruim, enxergue como, o que eu posso aprender aqui com essa pessoa? O que essa pessoa está mostrando? Você teve, aqui eu quis colocar, né, porque é algo que eu acabo recebendo muito, de realmente de pessoas que ficam presas num relacionamento do passado. E a gente diz que só existe despedida com amor. Eu só consigo me despedir das relações do passado quando eu sinto amor. E essa relação pode até ter terminado, de fato, ela acabou. Mas será que a sua alma ainda tá lá? Se você, por exemplo, teve um relacionamento que foi muito complicado, e você sente medo de viver a mesma coisa num outro relacionamento, você ainda tá presa lá. Então, estar presa não é só, eu ainda amo essa pessoa e eu gostaria de estar com ela. Isso aí é a minoria. Porque o amor, ele vem também, né, dessa presença, desse vínculo. Muitas das vezes, né, quando o vínculo é rompido,
não fica tanto o sentimento, né, do vai vir, claro, né, a princípio a saudade, enfim, mas isso é mais normal, é mais comum de ir passando. Mas às vezes o que fica é a dor, é uma mágoa, é um medo. E aí o que você faz? Vai pra relação e sempre acha que, não sei se eu quero, não sei se a pessoa é boa o suficiente. Então você sempre coloca, né, um olhar de, não sei. Esse é um sintoma de que você pode ainda estar presa num algo, né, em alguém do passado. E pode ser que esse alguém do passado seja alguém lá do passado mesmo. Tem mulheres que eu já atendi, por exemplo, que estavam, né, olhando ainda pro primeiro relacionamento. Algo que aconteceu lá, um trauma, uma dor. E depois a pessoa foi, se relacionou com um monte de gente depois, mas a dor tava lá. E aí não dava certo com ninguém, né? Aí ficava um tempo e trazia os sintomas. Terminava, ou tinha muito ciúmes, enfim, foi trazendo coisas. E quando a gente foi olhar, era lá a primeira relação. Casamento, mulheres que às vezes ficam viúvas e que querem se relacionar, mas não conseguem porque ainda ficam lá. Então, como é que tá isso aí dentro de você? Tá resolvido? Quando você pensa nessas pessoas que passaram pela sua vida, seja um namoro, seja um casamento, seja alguém que teve muita importância na sua vida, que às vezes te magoou. Olhar pra lá, dar lugar, né? E aí o que eu tava trazendo, o lugar de despedida com amor, que é ser grata. Despedida com amor não quer dizer, eu amo essa pessoa e vou amar e nunca mais vou amar ninguém na minha vida. A gente tem, ainda bem, né? A gente tem total capacidade de amar de novo. E por mais que às vezes a gente esteja, né? Isso já aconteceu comigo também, tá numa relação e você pensa, nossa, acho que eu nunca vou gostar de alguém como eu gosto dessa pessoa, como eu gostei. Mas a gente pode, porque a gente nasceu pra amar. A gente nasceu pra amar, a gente nasceu pra ser amada. Então você vai encontrar alguém que você ame, tanto quanto você amou essa pessoa. Mas você precisa antes se despedir. Então é olhar para tudo que você viveu com essa pessoa, dar lugar, perceber o que você aprendeu nessa relação, seja de bom, seja do que você não quer mais fazer, seja do que você não vai mais tolerar num próximo relacionamento. Entendendo que o que você viveu lá esteve a serviço também da sua vida, porque o que você aprendeu permitiu que você crescesse. Se você tá aqui agora, se você tá ouvindo isso, é porque você quer aprender mais, porque você quer, né, crescer. Então essa relação te mostrou algo sobre você, porque as relações sempre mostram. Seja uma relação curta, seja uma relação mais longa, seja uma relação que deu certo, seja uma relação que não deu certo, todas elas ensinam algo pra gente. E você pode levar isso com mais leveza. Quando eu tava solteira e eu comecei, né, nesse processo de autoconhecimento, eu fiquei um pouco reclusa, né, aprendendo, estudando, constelando. E aí depois eu falei, bom, agora, né, eu preciso ir lá e preciso ir pra vida, eu preciso praticar isso, ver como é que eu tô. E conforme, né, eu conheci alguém, mesmo que essas relações não fossem, né, do jeito que eu queria, que eu queria era que desse certo, né, que continuasse. Aquilo falava algo sobre mim, então eu
passei a ver aquelas relações como oportunidades. Então, bom, tô aqui com essa pessoa. Acho que não vai dar certo, não. Que bom, preciso aprender mais alguma coisa. Tem algo aqui ainda sobre mim. Porque a gente não encontra as pessoas pelo acaso. Então, eu passei a enxergar o outro não como, agora é a pessoa da minha vida, eu vou ficar com essa pessoa para sempre. Não. Mas como também vivendo, claro, mas também observando, me observando. O que eu sinto aqui? O que essa pessoa me fez sentir? Será que eu tô disponível? Será que eu não? Que eu ainda tô indisponível? Como é que eu tô me colocando? Eu tô trocando? Eu tô equilibrando essa relação? Eu tô ainda me sentindo insegura? O que esse relacionar tá falando sobre mim? E vocês vão ver que se vocês tentarem fazer isso, como ficar mais leve. Porque você não vai chegar mais lá naquela relação com essa expectativa de tem que dar certo, agora vai, sabe? Ansiosa. Vai ser leve, porque eu tô experienciando aqui. Eu tô me conhecendo aqui. Porque no fundo a relação é pra isso. Pra gente se conhecer, assim como o outro também, né? A gente cresce através do outro. O outro toca em lugares que às vezes sozinha você não consegue. Que era isso, eu, tava lá, então tá. Nossa, agora sim, agora eu sei me relacionar. Agora eu já entendi de onde vem minha insegurança, já entendi de onde vem meu medo, tô ótima, agora eu vou lá. Quando você vai lá pra prática, caramba, acho que eu tô um pouco insegura aqui. Opa, preciso olhar mais pra mim, então. Deixa eu trazer pra mim, não é sobre o outro, é sobre mim. Deixa eu trazer isso pra mim. E aí as relações funcionam. E foi assim que eu encontrei meu parceiro. Eu não tava mais desesperada de, meu Deus, tem que ser ele. Foi leve, foi fluindo natural. Sem desespero. Só vivendo. E até hoje é assim. Todo dia é uma escolha. Eu até falei isso. Eu falei isso pra ele esses dias. E falei no grupo. Inclusive, se você quer entrar no grupo Despedida de Solteira, que a gente fala lá bastante sobre relacionamento, manda depois mensagem aqui pra mim, que eu te envio o link do grupo, tá? É gratuito. Que todo dia é uma escolha. Todo dia é uma escolha, né? Estar dentro de uma relação. E todo dia é um aprendizado também. Porque quando você escolhe estar com aquela pessoa, você escolhe também fazer dar certo. E fazer dar certo, às vezes, toca em lugares seus. Em dores, em padrões. Só que é uma oportunidade de crescimento. Faz sentido? Vocês têm alguma dúvida até aqui? Que aí a gente vai para o quarto. Enquanto eu bebo uma água. Se vocês tiverem uma pergunta, tá? Vocês podem colocar aqui também que eu respondo. Tem o delay, né? Mas acho que tá tudo certo. Bom, vou recapitular até aqui, aí a gente entra no quarto, porque aí eu vejo se vocês têm alguma pergunta. 1, repetir padrões. 2, dificuldade em confiar. 3, comparações constantes. E o quarto, que é o medo de se entregar de verdade. E o medo de se entregar de verdade pode ser que você esteja dentro da relação, tá? Não é assim, não tô me entregando, não quero conhecer ninguém, ou fico só, conheço um aqui, conheço ali, fico ficando, mas não assumo. Não, às vezes dentro de um relacionamento você não tá se entregando de verdade, é como se você estivesse assim, sabe? Tô com um pé dentro da relação e um pé fora da relação. Então pode ser em qualquer fase desse relacionamento a dificuldade de se entregar. Tem algo que é bem comum, gente, eu vivi isso tantas vezes na minha vida, tantas,
E acho que provavelmente vocês viveram também. Sabe quando você tá ali conhecendo a pessoa e tá tudo bem, tá tudo lindo, e aí você tá curtindo, a pessoa tá curtindo e você pensa, gente, certeza, não, agora vai, tenho certeza que agora eu vou namorar com essa pessoa. E aí dá lá uns 2 meses, do nada, você acha que é do nada, né? Do nada fica esquisito, sabe? Não sei, a pessoa para, aí ela não te responde mais, e aí dá uma esfriada, e aí muitas vezes existem todos esses padrões que eu acredito que exista, você começa a ficar com medo, e aí você começa a ficar insegura, e aí você não sabe muito bem o que está acontecendo, e aí ou você some também, não fala mais, fica esquisita, ou não, você começa a mandar mais mensagem pra pessoa, pra saber se, né, se tá tudo bem ou não. Já passaram por isso? Eu já passei várias vezes, eu acho que eu não sei nem quantas, muitas. Já passei por isso muitas vezes e eu ouvia muito isso antes, ouvia muito isso das minhas amigas também, que viveram isso, e creio que qual o obstáculo para se entregar à confiança? Não entendi qual o obstáculo para se entregar à confiança? Ah, você quer saber o que impede de entregar a confiança? Acho que é isso, né? Daqui a pouco eu volto aí. O que isso acontece? Quando vai passando, porque quando a gente conhece alguém, naquele primeiro momento, você faz um personagem ali, né? A gente costuma fazer esse personagem. Então, eu vou mostrar o meu melhor e não tem nada de errado nisso. Então, eu vou mostrar, né, as coisas boas que eu tenho, as minhas qualidades. Eu vou me colocar assim no relacionamento. E o outro também, é normal, né? É natural que isso aconteça. Inclusive, só uma curiosidade aqui pra vocês. Espero que eu não me perca, porque às vezes eu me perco aqui. Quando você beija alguém, né? Quando o beijo, sabe aquele beijo que você dá e dá aquela química e aquele beijo gostoso que você gosta? Existem na nossa saliva, né? Assim como na saliva do outro, existe a parte genética. Então, aquele beijo que você gosta é porque dá geneticamente dá um match que o corpo, ele sabe que aquilo que os descendentes daquela, né, daqueles dois seres vai ser geneticamente mais forte. Então, é como se fosse um complemento. Então, a minha genética complementa melhor com a genética daquele outro. E aí o corpo entende que os descendentes vão ser mais... vai ter um DNA mais forte. Então, veja, né? Até quando você beija ali, tem algo além, né? Essa química que você sente, né? Aquela coisa de falar, meu Deus, eu quero ficar com essa pessoa. Tem a ver também com a parte genética, né? De descendência mesmo, né? De continuidade à espécie, né? A natureza, ela é muito sábia. Então, ela usa disso para que você se sinta realmente atraída por essa pessoa. Então, por que eu estou trazendo isso, né? Uma curiosidade, mas para vocês entenderem que no começo é assim, a gente quer estar com aquela pessoa e a gente quer conquistar, então a gente vai mostrar o nosso melhor. Porém, isso não se sustenta, né, por muito tempo, porque conforme você vai conhecendo e aí você vai passando mais tempo com essa pessoa, e aí talvez vocês vão, né, um vai na casa do outro, às vezes vão dormir juntos, então você a partir de um certo momento não vai conseguir mais sustentar, né? Você não vai conseguir sustentar aquele papel que você tá fazendo. E aí, quando eu não tenho a minha, né, o meu papel, a minha persona aqui que está protegendo meu coração, a pessoa em algum momento pode acessar o meu coração. E ela acessando o meu coração, ela vai acessar as minhas dores, ela vai acessar as minhas feridas, e eu não quero.
Então, isso que acontece como, do nada, é exatamente nesse prazo, uns 3 meses, já conheci, aí tô vendo mais, tô ficando, tô, né, me envolvendo mais, e eu vou começando de forma inconsciente, começando a sentir medo. E aquele outro que você atraiu, que você não atraiu pelo acaso, é porque os dois estão ali indisponíveis, age da mesma forma. Ele também tem medo. Vai tocar aqui numa dor minha. Eu não tô, eu tenho medo. Então, como uma mágica, essa pessoa vai se afastando. Então, o medo, porque quando a gente se entrega, você tem que estar para você, né? Para você, para nós, para todas nós. A gente se entregar de verdade é um lugar de muita vulnerabilidade. Porque todas nós temos dores. E permitir que alguém olhe e fale, olha, eu tenho essa dor aqui. É abrir o coração de verdade. Então, se eu sinto medo disso, as relações tendem a chegar nesse ponto que vai entrar no lugar de dor, afasta. E aí começa, né? Ou aquelas pessoas que só querem essa primeira fase. Tem gente também que é assim. Homens, às vezes, né? Tem outros motivos também para os homens estarem disponíveis. Mas às vezes aquele homem fica com uma, fica com outra, fica com uma, fica com outra. E nunca, né, dá certo, nunca vai além. Ele tá numa dor também profunda. E o medo que ele sente de alguém tocar ali naquela dor faz com que ele prefira ficar só nessa parte superficial. Porque entregar o corpo é milhões de vezes mais fácil do que entregar o coração. E quando é que você vai conseguir se entregar de verdade? Quando você olhar para sua dor. Quando você curar a sua dor. Quando você se permitir ser vulnerável. Quando você parar de dizer, a culpa é do homem que não presta. Mas por que eu atraí esse homem que não presta? O que tem meu que me fez atrair aquela pessoa? Qual dor que é minha que eu preciso olhar? É uma dor ancestral? É uma dor da minha criança? É uma ferida? O que é que eu preciso olhar? Porque senão você vai ficar sempre nesse lugar, que a culpa é o outro. Que o outro isso, que o outro aquilo. E nunca traz para si a responsabilidade de olhar para sua dor. E de que depois, mesmo dentro de um relacionamento, o que você tá sentindo, o que isso fala sobre mim? Claro, tem que dialogar, sim, tem que falar, olha, tô sentindo isso, tô sentindo aquilo, não gostei disso, não gostei daquilo. Mas ainda assim é meu. E eu que preciso olhar. Ô Anne, no comecinho, tô voltando um pouquinho aqui pra te responder, né? Qual o obstáculo para se entregar à confiança? Eu não sei se é essa a pergunta que você tá me fazendo, tá? Mas eu trouxe, quando eu falei sobre isso, que a confiança tem a ver com os padrões, né? Então, como é que foi a história da minha família, se as mulheres puderam confiar, foram abandonadas, foram traídas, como é que foi? E também em relação à infância, como é que era? A mãe foi embora, o pai foi embora, essas pessoas ficaram, existiam às vezes promessas, isso é uma ferida bem comum. Às vezes o pai, a mãe fala, promete alguma coisa, não cumpre aquilo que promete, então a criança ela para de confiar. Mas estamos falando, às vezes, por exemplo, pai separado, aí o pai fala, olha, a mãe avisa, né, olha, o seu pai vai vir te buscar no final de semana e esse homem não aparece. Então essa criança, ela cresce e acha que ela não pode confiar,
né? Ela desconfia, ela não vai confiar, porque falam as coisas e não cumprem para ela, com ela, né? Como é que ela vai confiar? Então, esses são os obstáculos comuns, né, de acontecer, porque que você tem dificuldade em confiar no outro. Tá fazendo sentido, gente? Eu vou pro último, enquanto vocês me respondem. Tá? Ai, não sei por que esse... Sim, que bom, Aline. Eu ia falar assim, nossa, eu não sei por que ele tem esse delay, né? E aí eu fico esperando vocês, aí dá um tempinho assim, né? Fica o silêncio. Obrigada, Anne. Beijo. Depois me conta como é que você tá, viu, Anne? Como é que estão as coisas aí. O último sinal, então. Culpa ou ressentimentos que não são resolvidos. Então, aqui, em que a gente vai entrar? A gente vai juntar tudo aqui. Então, ressentimentos que não foram resolvidos. Então, se eu tenho uma questão lá com os meus pais, se eu acho, por exemplo, que os meus pais não foram suficientes, eu vou da mesma forma para a vida. Eu vou achar que nada é suficiente. Aí eu posso entrar em dois extremos. Ou eu acho que ninguém vai ser suficiente, que eu não sou suficiente, porque se eu vim dos meus pais e eu acho que os meus pais não foram suficientes e eu sou feita deles, como que eu vou me achar? Eu vou achar que eu também não sou suficiente. E aí eu vou buscar nesse outro receber aquilo que faltou dos meus pais. Então, se eu acho que faltou, exemplificando, tá? Faltou toque, faltou carinho. Meus pais me davam tudo, financeiramente não me faltava nada. Mas eles não eram muito de beijo, de abraço, de toque. E aí eu acho que faltou isso pra mim. O que eu vou fazer? Eu vou lá para aquela relação e vou querer, então, agora um homem carinhoso. Pode ser que esse homem seja? Pode, claro, pode ser. Mas você vai estar sempre carente. Você sempre vai achar que falta. Que por mais que esse homem dê, essa pessoa dê, não supre. Por quê? Porque eu ainda tenho um ressentimento, eu ainda tenho uma dor lá. O que eu preciso fazer? Meus pais não puderam. Porque se os seus pais pudessem ter te dado carinho físico, eles teriam dado. Isso serve para qualquer coisa. Não puderam. Quem vai te dar isso? Você. É você que vai se dar esse amor. Porque se você é feita do seu pai e feita da sua mãe, você tem eles em si. Então, os pais que estão lá fora não puderam. Mas os pais de quem eu sou feita, 50 pais, 50 mãe, eles podem me dar esse amor. Então, eu vou ser carinhosa comigo, eu vou pegar na minha mão, eu vou me abraçar, eu vou fazer coisas e vocês podem de verdade fazer isso, tá? Se tocar. Os meus pais eram muito críticos comigo. E agora eu quero ser sempre validada. Se valide você. Não jogue para o outro. Porque você tá trazendo um ressentimento e você no fim vai ficar ressentida ainda da pessoa que você tá. Você vai achar que ele não é bom o suficiente. Queria que ele fosse assim. Queria que ele fosse assado. O que é importante? O que é importante para uma relação? Os valores que essa pessoa tem. Isso sim, não abra mão. Quais são os seus valores? O que é importante para você de verdade? O resto é consequência. Se dê isso. E o impressionante é quando você se dá, quando você não vai de um lugar vazio, a tendência é que essa pessoa seja assim. Agora, quando eu tô na falta, eu quero carinho. Você tá na falta, o que você vai atrair? Mais falta. Agora, quando eu me olho, eu sou carinhosa comigo,
eu me trato com amor, o outro vai refletir isso na sua vida também. Gratidão, maravilhosa a sua explicação. Beijo, Aline. Obrigada, viu? E esses ressentimentos, então, ligando tudo. Em relação aos pais, em relação, então, olhando para sua criança, juntando isso tudo, em relação aos parceiros anteriores, entendendo que você atraiu essa pessoa porque existia algo seu, e claro, algo dele também, a gente não vai tirar a responsabilidade do outro, algo dele que fazia com que, né, e fez com que esse encontro acontecesse. Então, ninguém é culpado e ninguém é inocente. São dois adultos responsáveis pela relação. Então, se a relação tá boa, 50% que bom, é sua parte, você fez com que isso fosse bom. Tá ruim, 50% é meu. Então, olhar para isso. Porque enquanto você tá, né, nesse lugar de falta, de se sentir ressentida pelo que aconteceu, você vai, como eu falei, você só vai atrair pessoas que vão ser exatamente o que você sente que falta. Por quê? Para que isso seja visto. Esse outro tá te mostrando. Então, seja uma adulta na sua vida. Traga sempre para si a responsabilidade. Eu fiz um curso, não tem nada a ver com isso, tá? Mas eu vou contar aqui. Eu fiz um curso ano passado que era do Sebrae. E lá, sempre que a gente, e não podia, e era isso, não podia falar a gente. A gente não, eu. Então lá eles sempre traziam, né? Eles faziam de uma forma que a gente tinha que trazer toda a responsabilidade para eu. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, então traga para si. E mais uma vez, não é para tirar, o outro vai ter a responsabilidade dele. Mas quando você traz para si, você muda em si, o fora vai corresponder sempre. Seja nessa mesma pessoa, seja em quem você vai atrair, seja se você tá com alguém, seja você não tá, mas esse outro vai corresponder. Então, ao invés de, a culpa é do outro, é porque o outro fez isso, porque o outro fez aquilo, porque o outro é assim, porque... E mesmo que esse outro seja, é porque lá na minha ancestralidade as mulheres não foram felizes no amor, então é por isso. Isso é só a justificativa. Eu tô justificando, mas eu não tô trazendo pra mim a responsabilidade. Então, tudo bem. Na minha família foi desse jeito. O que eu posso fazer com isso? Eu sou agora adulta. Eu posso fazer diferente? Não posso? O que eu vou fazer com isso? Eu vou fazer terapia? Eu vou constelar? Eu vou olhar pra eles com amor? Eu vou deixar com eles o que é deles? Sem julgamentos? Aí eu trago pra mim a responsabilidade pela minha vida. Aí eu tenho força. Aí eu posso mudar. Aí eu faço diferente. Aí eu vou em lugares em que ninguém foi da minha família. Relacionamentos que ninguém conseguiu. Dinheiro, prosperidade, o que quer que seja. Aí você consegue. Vamos lá refletir, não, vamos lá finalizar então. 5 sinais. Repetição de padrões, dificuldade em confiar, comparações constantes, medo de se entregar de verdade e ressentimentos que não foram resolvidos. Me contem, qual você acha que vocês estão? 1, 2, 3, 4 ou 5? Tô esperando, hein? 5.
ressentimentos não resolvidos. Olha para isso com amor. Traga para si essa responsabilidade. Eu sei que você, né, já tá no processo, então você tá no caminho, tá? Mas a consciência é isso. Entendi. Ainda tô aqui ressentida por algo do passado. Para que os seus relacionamentos sejam diferentes. Tá bom? Bom, é isso. Muitas de vocês que estão aqui hoje, né, já constelaram, já conheço um pouco da história aí de cada uma. Mas para quem tá vendo, né, nunca constelou, vem falar comigo. Não sei, Camila, eu nem sei qual padrão que eu tô aqui, qual que é o sinal que eu estou, não sei, não consigo sozinho. Vem conversar comigo, vem constelar. A constelação vai te mostrar exatamente onde você tá. A gente vai trabalhar nisso para que você traga essa consciência e mude a sua forma de se relacionar. Eu falo disso assim, sempre falo assim com muito amor, porque de tantas vezes, tantos anos que eu falei isso no comecinho, né? Eu não sabia. Eu achava que tinha algo de errado, mas eu não conseguia. E eu sempre olhava para frente, né? Então, algo que eu não sei, algo que eu preciso estudar, um livro que eu preciso ler, o que era, né? E eu olhava para frente e eu não enxergava o que estava atrás. O quanto esse passado tinha um impacto na minha vida amorosa. E, enfim, não só na vida amorosa, na minha relação com o dinheiro, né? Em tudo. Impactava em tudo. Então, né, eu sou esqueci a palavra, mas assim, eu sou uma prova, era essa a palavra. Eu sou a prova de que a consciência, né, a forma de olhar para tudo isso tem poder mesmo de transformar, de dar força, de ter relações melhores. Eu acredito e eu tenho certeza que todo mundo que tá ouvindo aqui, todo mundo que tá nesse planeta nasceu para amar, nasceu para ser amada, porque o relacionamento, ele é uma bênção. Ele é uma bênção porque ele ensina, ele mostra coisas sobre a gente, ele ajuda a gente a crescer, ele ajuda a gente a evoluir. Então, eu tenho certeza que vai transformar a sua vida e que você vai ter relações melhores e que não tem nada de errado com você se você não consegue hoje. É só algo que tá aí dentro que você precisa ver. Tá bom? Eu vou abrir uma caixinha de perguntas agora. Então, se ficou alguma dúvida, vai lá na caixinha, deixa a sua pergunta, que aí ao longo do dia eu vou respondendo pra vocês. Tá bom? Um beijo e até!